A cada 4 anos, o que faz o seu coração bater mais forte? É vôlei? Judô? Ginástica artística? A transmissão dos Jogos Olímpicos deu um duplo twist carpado nos últimos anos por conta da transformação digital. Vem comigo. Eu sou Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje o Marvio dos Anjos, que é jornalista, já participou de várias coberturas de grandes eventos esportivos, incluindo a Olimpíada, e o João Felipe Zauerbraun, que é professor aqui da FGV Comunicação Rio, e também tem uma história envolvendo os Jogos Olímpicos que já ele vai contar pra gente. Bem-vindos, rapazes. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui, Leila. Oi, Leila, mais uma vez aqui com você, um prazer. Meninos, a gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Felipe, verdade que você já foi comentarista de hóquei na grama? Isso. Na verdade, eu fui atleta. Essa história é longa, eu vou fazer ela muito resumida aqui, tá? Não parece, mas eu sou descendente de alemães, e no clube alemão havia lá um time de hóquei sobre grama. Eu fui participar de uma equipe de vôlei, e o treino depois do vôlei era o hóquei. Meu primo que foi comigo falou, vamos ficar, acabamos ficando, acabamos fazendo parte da equipe, fundando a Federação do Rio, a Confederação Brasileira, atuando na seleção, enfim, e fui treinador da primeira seleção feminina do esporte no Brasil, e em 96 eu fiz minha primeira participação como comentarista, né, de Jogos Olímpicos, especificamente tratando do hóquei sobre grama. Caramba, que história! E quando houve a Olimpíada no Rio, você chegou aí para o estádio, um passarinho me contou que não. Não, eu fui ao estádio para ver jogos, Lógico. Porque assim, eu não lembro mais quantas partidas foram, mas eu fiz mais de 30. Né? O hóquei é uma competição que tem 12 equipes masculinas e 12 femininas, e, enfim, a fase de grupos e mais as quartas, oitavas, quartas, semifinais, já são mais de 60 jogos. Quando não estava no estúdio, eu ia, os jogos foram em Deodoro, não eram tão perto assim, e eu trabalhei no estúdio do Sport TV, que ficava ali na Barra da Tijuca, né, no condomínio IO. E aí, quando eu não estava lá dentro, eu corria para Deodoro para assistir algum jogo e conversar com os atletas também, né, para saber como é que estava o clima, etc. Tentar tirar alguma informação para os meus comentários também. Marvio, você foi editor de esportes e queria saber o momento mais desafiador, o mais difícil e talvez o mais legal, sei lá, emocionante que você já viveu em cobertura de grande evento esportivo, incluindo a Olimpíada. Olha, sem dúvida nenhuma foi a Olimpíada de 2016 no Rio. Né? Eu cheguei no Globo um ano antes para liderar a cobertura da Olimpíada. Já sabia que ia ser um grande desafio na minha carreira. E a gente começava, e era uma coisa muito interdisciplinar, porque sendo o principal jornal da cidade, assim, a gente tinha que fazer a cobertura do que acontecia no campo de jogo, a cobertura da crônica da cidade, de como a cidade, os turistas se relacionavam com aquilo, que havia toda uma expectativa em relação às obras da Olimpíada, como seria a imagem do Rio de Janeiro diante daquela situação mundial em que um monte de gente, de mídia estaria lá de novo, né? 2 anos antes a gente tinha tido a Copa do Mundo, mas dessa vez era muito concentrado no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, você tinha que entregar uma cobertura que fosse digital, e com todas as características que o digital tem, e, ao mesmo tempo, um impresso que não simplesmente repetisse o que a televisão estava passando. Maciçamente as pessoas estavam tendo contato com a competição, com as histórias, os brasileiros que ganhavam, os que perdiam, os nadadores americanos que se perdiam pelos postos de gasolina aí, nas lojas de conveniência, essas coisas. Mas a gente tinha que ter um olhar muito ainda assim, muito que justificasse todo o investimento de você ter a maior parte do reportariado do jornal dedicado à cobertura diária da Olimpíada e da cidade que estava sendo transformada ali. É uma transformação nas últimas décadas, né? A primeira transmissão em HD, se eu não me engano, em 2004. 2004. Tem 20 anos. E lá atrás, a Olimpíada era algo para TV aberta. E vieram os canais a cabo, dedicados ao esporte, à internet, etc, etc. E hoje em dia está tudo diferente. Como é que vocês veem essa transformação? Olha, eu acho essa transformação muito positiva, né? Porque a gente começa a ver, primeiro,
há uma multiplicidade de canais para diversos perfis. Acho que foi muito importante a gente ver na última Olimpíada, por exemplo, quem estava assistindo na Globo, ou melhor, nos canais a cabo, estava vendo ali vários feeds que mostravam a prova que você queria ver, e isso é fantástico, entendeu? Eu consegui me preparar para ver o Remo 8 com, que é uma prova que eu acho elegantérrima em termos de execução, de movimento. São 8 remadores tentando fazer aquele animal de 4 braços remar ao ritmo de um timoneiro. Aquilo é bonito na Lagoa Rodrigo de Freitas, então ganhava uma beleza estonteante e aquilo não ia passar em canal aberto. Com essa possibilidade dessas entregas em diversos feeds, diversos streamings, e a gente vai ver isso na Globoplay, na Cazé TV, a gente vai começar talvez a se impressionar por outros esportes. Acho que os nichos serão mais bem atendidos, e o que é legal dessa fase digital que a gente está vivendo, assim, extremamente intensificada, é que a gente aceita que tem vários perfis de consumidores. Existem várias Olimpíadas dentro da Olimpíada. E isso vai atender cada um desses perfis. Isso é fascinante. Essa é a principal transformação que eu vejo. E Tóquio foi um divisor de águas, não? Até porque Sim. tinha o efeito pandemia. A partir dali a gente passou a ter um outro modelo de transmissão, né? O streaming entrou forte e passou a ser uma opção de oferta, não só mais o jogo preparado pela empresa de comunicação, né, com comentarista, etc., mas o jogo transmitido ao vivo de lá. Porque como não tinha plateia e não podia ter ninguém no estádio, nem mesmo o narrador, o comentarista, etc., isso passou a ser feito sempre nos estúdios, à distância, e muitos canais resolveram assim, poxa, eu não vou cobrir tudo, mas eu vou deixar todos os sinais abertos no meu streaming. Foi o caso, né, de Tóquio. E com isso, passou a ter o efeito, né, do influenciador, que passou a pegar essa imagem e fazer a sua interpretação sobre ela. O React. Exatamente, o React, que é um fenômeno que chegou no esporte. Exatamente. E junto com isso, os micro-influenciadores que com um telefone celular vão chegar lá em Paris, encontrar um atleta na rua e vão botar nas suas redes. Com certeza. Né? Essa contribuição ela é muito interessante, porque eu acho que também temos que lembrar o seguinte: antigamente, a transmissão de uma Olimpíada, de um grande evento esportivo, ela se dava de uma forma muito de mão única. Né? Você simplesmente entregava aquilo ali, você não precisava se importar tanto com as opiniões que as pessoas tinham, se você estava narrando bem aquele evento, se você estava comentando bem aquele evento. Hoje não, hoje a gente sabe em tempo real o feedback que os diversos nichos dão a respeito daquelas competições. E assim, acho que acrescentando a primeira pergunta que você me fez, qual foi o grande desafio, eu vou te colocar que teve um desafio ainda maior, que foi o da Paralimpíada. Uhum. Porque a Paralimpíada veio depois, não havia... Assim, houve uma cobertura de Paralimpíada em 2012, mas em 2016 estava acontecendo no Rio de Janeiro. A gente não tinha uma cultura muito bem desenvolvida sobre como cobrir aquilo, como é que eu trato as deficiências que estão sendo apresentadas ali. Eu me preocupo com a origem dessas deficiências. Cada prova de natação tem um código que explica qual é o tipo da deficiência que essas pessoas têm. Eu devo explicar aquilo de forma profunda? Quantas pessoas poderão se sentir ofendidas e quantas não? Porque o atleta não se sente ofendido quando a gente esclarece um pouco do que ele viveu. Entendeu? Tudo isso você só entende com muita preparação, com muita empatia, com muito interesse pelas possíveis plateias que você vai indicar, e obviamente você está ali amadurecendo ao vivo. Interessante, né? Porque é uma lição para o jornalismo e para a sociedade como um todo. Pessoal, tem um perfil que é bem emblemático disso tudo que a gente está falando e que mostra essa transformação, é o Pio Esportes. O fundador desse perfil, que está nas redes, agora tem canal no YouTube também,
mandou uma participação para a gente, um videozinho. Vamos acompanhar. Fala pessoal do podcast Meio Tempo, Gustavo do Pio Esportes aqui. Eu tenho esse projeto sobre Olimpíadas desde 2021, quando aconteceram as Olimpíadas de Tóquio. E sim, em Tóquio a gente já teve uma grande revolução midiática para as Olimpíadas, principalmente porque estava todo mundo em casa, era um momento muito difícil. As Olimpíadas aparecem ali como algo positivo para as pessoas assistirem, acompanharem. Agora em Paris a gente tem a consolidação disso, né? Teremos um canal no YouTube transmitindo as Olimpíadas para o Brasil, teremos muitos influenciadores em Paris cobrindo os Jogos. Isso faz com que mais pessoas possam se interessar aos Jogos Olímpicos, principalmente na questão dos streamings. Eu acho que também é um papel muito importante para tirar um pouco do mito de que Olimpíadas é algo muito complexo, o que de fato é, mas acaba afastando as pessoas no primeiro momento, no primeiro contato. Então, primeiro você acolhe a pessoa, depois passa ela a entender todas as questões, todos os princípios do olimpismo. Sobre os influenciadores, eu acho que eles atingirão uma camada diferente no público. Acho que eles vão pegar uma camada ali realmente das pessoas que acompanham mais de 4 em 4 anos, não vão conseguir reter tanta gente assim para o mundo olímpico para acompanhar o próximo ciclo. Isso propriamente pode acontecer porque justamente aquele influenciador não vai falar sobre Olimpíadas o restante do tempo, enquanto os canais já transmitiram outros eventos preparatórios e, consequentemente, classificatórios para os Jogos Olímpicos. Então já traz um pessoal que está acompanhando mais, já conhece alguns atletas. Como eu falei, eu criei esse projeto no meio dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, em meio à pandemia. Eu não tinha visto nenhuma brecha de mercado, nem nada do tipo. Foi realmente intuição de querer fazer algo que eu já gostava. Eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo e nunca tive essa oportunidade, porque eu achava que era algo muito irreal. E acabou dando certo, e em menos de 10 dias eu já tinha mais de 100 mil seguidores. Eu fiquei mais um ano e meio trabalhando e estudando em outra área, até que eu olhei e falei, não, isso aqui é o que eu quero para mim. Larguei e estou já há 2 anos trabalhando somente com o projeto Pio Esportes e com o esporte olímpico, indo em eventos, em competições em loco, cobrindo todas as modalidades, não só olímpico, né, mas também paralímpico. E depois de toda essa preparação chegou o momento chave, que são os Jogos Olímpicos de Paris. É um momento único na vida de qualquer pessoa que se interessa por Jogos Olímpicos. Cada edição é uma história nova, é um enredo novo, com inúmeros personagens. Eu estou muito animado para fazer a melhor cobertura possível daqui do Brasil. E quem sabe em 2028 estar lá em Los Angeles acompanhando de pertinho o maior espetáculo esportivo do mundo. É interessante, começou como quase uma brincadeira, ele ali no Twitter comentando e dando agenda e tal, de repente vira um negócio, né? Uhum. Mas você tem... as pessoas querem se situar no do que, por exemplo, hoje o torcedor de futebol, a gente sempre brinca, né? Antes ele sabia exatamente onde o jogo do time dele ia acontecer. Hoje ele tem que assinar pelo menos 3, 4 streamings para conseguir acompanhar os 70 jogos que o clube dele vai fazer. Na Olimpíada, então, com um monte de coisa acontecendo, é sempre legal você poder ter um push, um beep, alguma coisa que informe e que responda aos interesses que você está seguindo. Eu acho que assim são muitas possibilidades, são muitos nichos e acho que muita coisa que se faz na internet e acaba virando negócio depois, né? Acabou assim com gente que tem uma paixão muito dedicada, acho que a gente chamava essas pessoas de geeks, de nerds e tal, e quando na verdade eles estavam comunicando-se diretamente com um público, com gente que não estava sendo atendida pelo que era normal. Né? Então por isso que dávamos rótulos a essas pessoas. Mas na verdade não, eles atendem um nicho, a gente precisa aceitar que há perfis diferentes, que há formas de consumo diferentes e que a tecnologia chegou justamente para solucionar essa dor. E aí, tendo essa concorrência, digamos assim, de influenciadores, de canais no YouTube, etc., como é que os meios de comunicação tradicionais devem se posicionar, Felipe? Essa é a questão que a gente vai ver em Paris. Eles estão se perguntando também. Essa é a questão que a gente vai ver em Paris. A gente está acompanhando aqui pela escola Play 9, eles são, digamos assim, o veículo oficial do Comitê Olímpico Brasileiro nessa Olimpíada, e eles não são um canal de TV. Eles não têm nenhum canal específico de esporte. Eles vão levar os influenciadores deles para lá e vão tentar fazer essa cobertura, né, como o Pio faz, não só no Twitter, é claro, mas nos seus canais lá de influenciadores, para que pessoas de outros nichos também consumam a Olimpíada. Agora, eu diria, né, para os meus alunos que a gente trabalha com um momento de convergência de mídias.
É claro que a Play 9 vai ter lá a mídia própria, mídia comprada, etc. Mas olhando, por exemplo, uma Rede Globo, no Sport TV, eles também já foram para esse caminho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Talvez não seja central para eles, como é central para o influenciador, que monetiza ali, mas eu acho assim que já devem estar há muito tempo pensando sobre como monetizar também nesses canais. Assim, isso, a gente teve aqui o pessoal do GE e eles comentaram com a gente como é que a concorrência mudou. Porque hoje eles não concorrem com o SBT ou com Bandeirantes, eles concorrem com a Apple, que comprou direito da NBA, que é do beisebol também, concorrem com a Amazon, concorrem com outras bases tecnológicas de disseminação de conteúdo. Uhum. E aí eles têm que aprender a jogar esse jogo também. Acho que essa Olimpíada vai ser muito interessante para a gente analisar depois como é que eles fizeram. Né? E quem ganhou esse jogo, quem foi bem nesse jogo. Em termos de recursos tecnológicos mesmo, o que vocês estão esperando de surpreendente, de novidade agora para Paris? Porque eu me lembro quando surgiu o VAR no futebol, por exemplo, né? Que parece que já foi 3 séculos atrás, mas não tem tanto tempo assim. E o que está vindo por aí? Olha, eu não saberia te dizer o que vem por aí, mas eu consigo ver no cenário das startups que trabalham com o esporte, e eu tenho atuado nesse cenário há muito tempo, que eu trabalho como head de comunicação da Sporteca, que é uma fábrica de startups baseada em São Paulo, voltadas para soluções de entretenimento e de esporte. O que a gente vê é o seguinte, ninguém mais pode pensar a vida fora do entretenimento. Nenhum desses esportes, entendeu? Eles podem entender a sua diferença de escala. Ninguém vai ser o futebol, ninguém vai ser nem o cricket, que é enorme na Índia, no Paquistão, que tem números absurdos. Mas eles vão poder entregar um tipo de entretenimento que vai poder servir para a boca do funil, quem está experimentando aquele esporte, e ao mesmo tempo vai tentar atender as pessoas que querem conhecer um pouco, que já conhecem o esporte, mas que querem entender mais, que querem saber por que aquele gesto, por que aquele ponto de repente pode significar algo muito diferente, uma inovação tática. Acho que essa capacidade de explicar o jogo e ao mesmo tempo com base em... A gente vê muito isso, né? A gente vê um avanço no uso de estatísticas no futebol cada vez melhores. Não vou falar de Olimpíada aqui, mas eu sei muito bem o que a Bundesliga, a Liga Alemã, faz tentando explicar o jogo. Ela não quer só te dar o número de passes certos, porque essa estatística é considerada morta no futebol hoje em dia. Eu posso dar um monte de passes certos para o lado e não chego no gol. Eu preciso mostrar quantos passes conseguiram me levar até o gol, quantos passes conseguiram me levar à recuperação de bola. E aí eu consigo criar uma mentalidade que gera inteligência para o torcedor. Ele começa a entender como aquilo funciona. Então eu acho que quanto mais a gente compreender os jogos, quanto mais a gente compreender o que está acontecendo, tirar aquela sensação de não estou entendendo nada do que está acontecendo na televisão. Se isso não existir, é sinal de que houve inovação, é sinal de que houve explicação, é sinal de que o esporte meramente exibido está virando entretenimento. Agora, eu complementaria. Eu acho que essa questão da informação e do conteúdo que está por trás daquela imagem é, sem dúvida, a grande, assim, o que realmente hoje pode ser ofertado a mais. Mas ainda tem também um caminho, digamos assim, da lógica anterior, né? De trazer uma imagem melhor. Assim, os equipamentos continuam evoluindo, e eu não sei o que vem aí, mas a inteligência artificial vai entrar pesado nessa complementação de imagens. A gente, né, eu lembro quando penduraram aquelas câmeras no campo de futebol, lembro que ficava aqueles cabos de aço, e a gente viu o jogo de cima, talvez 10 segundos do jogo, né, porque ninguém entendia muito bem o jogo por ali. Mas imagina se a gente consegue fazer uma transmissão ou uma recriação da transmissão a partir de um jogador. Então, sei lá, a inteligência artificial acompanha o jogo e depois ela recria, imaginando como seria acompanhar daquele ponto de vista. Esse acho que seria um caminho assim, muito interessante. Você está certíssimo. Hoje em dia, boa parte dos melhores momentos já são operados por inteligência artificial. Rapaz, eu vou roubar a bola de vocês nesse momento, vou fazer um passe aqui, que é o seguinte, a gente chega no momento da conversa em que a gente bota a inteligência artificial em campo.
Aí, exatamente pegando onde você estava, eu perguntei ao Gemini, dessa vez não foi o ChatGPT, viu? Mudei aí de bot, de chatbot. Que impacto a inteligência artificial vai ter na cobertura jornalística e transmissão ao vivo das competições nos Jogos Olímpicos de Paris? E Gemini me respondeu o seguinte, eu vou super resumir. A inteligência artificial vai revolucionar a cobertura jornalística e a transmissão, quer dizer, a inteligência artificial é remplie de soi-même, como se diria em francês, está orgulhosa aqui já de antemão, e fala de personalização, por exemplo. É interessante isso, que os algoritmos de IA vão analisar dados em tempo real para personalizar a experiência do espectador. Né? Eu estou curiosa ali, quero, por exemplo, assistir um replay instantâneo da prova de 100 metros rasos, ali, porque eu gosto de corrida, e aí, de repente, a IA me ajuda. A partir da linha de chegada. Você imaginou que legal ver os caras correndo pra cima de você? Bom, vai ser muito bacana. Aí fala aqui de análise avançada, vai fornecer aos comentaristas e jornalistas insights e estatísticas detalhadas em tempo real, permitindo narração mais rica e informativa, tudo a ver com o exemplo que você deu da Bundesliga. E geração de conteúdo automatizado, quer dizer, pode fazer resumos rápidos dos eventos, traduzir idiomas e criar conteúdo personalizado para diferentes plataformas. Tem a questão da segurança, câmeras com tecnologia de IA sendo usadas para monitorar multidões, que também acho que é um fator a ser levado em conta também, garantindo segurança aí dos jogos. E a questão da acessibilidade, que ela pode... tem recursos como legenda, torna os jogos mais acessíveis até para pessoas com, por exemplo, portadoras de deficiência auditiva, né, dificuldade de compreensão de um idioma e por aí vai. Então, o que vocês acham? Vai para o pódio aí o Gemini? Acho que é isso mesmo. Prestou, né, esse esclarecimento. Tá bem explicado aí. Eu acho que a gente vai ver muitas aplicações da inteligência artificial. A gente já falou aqui dos melhores momentos, que já representam ganhos, entendeu? Eu realmente espero que isso não simplesmente diminua o número de empregos, que é sempre uma preocupação, mas que permita que os seres humanos possam atuar naquilo que é competência do ser humano. Se a máquina pode fazer, eu não preciso ter um assessorista. Né? Acho que é muito simples, mas se eu posso realocar a inteligência humana para fazer outras coisas, para de repente entrevistar pessoas que talvez a gente não desse tanta atenção na época, entendeu? No campo de jogo, ou ao mesmo tempo que a gente consiga compensar um número mais baixo de repórteres que está viajando para essas competições, mas que, por meio de sei lá, legendas, traduções, esse tipo de coisa, que eu acho que é um desafio para a cobertura moderna. Eu, por exemplo, quando a gente estava planejando a cobertura de 2020 em Tóquio, antes da pandemia se instalar, a nossa perspectiva era de mandar um repórter para o Japão, no Globo. E foi o que aconteceu. Entendeu? Como é que você faz com um monte de séries? Você tem que arrumar um jeito, mas é caro, é uma viagem cada vez mais cara, é uma grande dificuldade e, ao mesmo tempo, tem uma pulverização dos recursos, porque estão indo para outros lugares. Tal. Então, acho que a inteligência artificial ela pode ajudar a compensar algumas das carências que já estão aí e, ao mesmo tempo, otimizar os recursos humanos que qualquer empresa tem. Acho que isso daí seria o mais fantástico. Acho que, do ponto de vista da informação, vai ser realmente revolucionário. Como a gente já comentou aqui, a capacidade que a IA tem de analisar numa velocidade aceleradíssima o que está acontecendo e que ela, de certa forma, já prevê e já conseguiu aprender enquanto máquina, acho que tende a tornar os esportes mais interessantes, mais charmosos, de repente até a gente conseguir fazer o que a gente ainda não conseguiu fazer no país, que é o Brasil gosta muito de vitória, mas ele não gosta de esporte. E a gente ainda não conseguiu criar uma cultura esportiva multidisciplinar dentro do país. Quanto mais a gente consegue fazer com que as pessoas se apaixonem pelo esporte e vejam que ele pode ser uma carreira, possivelmente a gente vai ter saúde melhor, a gente vai ter educação melhor, socialização melhor, menos problemas de saúde mental, porque as pessoas vão estar socializando. Acho que talvez seja um grande ganho que a inteligência artificial pode nos trazer. Explicar mais o esporte. Você foi longe, mas faz sentido, né? Considerando a quantidade de meninos e meninas aí que poderiam estar jogando hóquei na grama, por exemplo. Sim, sim. Verdade. Assim, quantas pessoas conhecem canoagem?
Aí você vai dizer, a canoa é caro, não sei. Ok, mas quantas conhecem Uhum. e deixam de praticar porque a canoa é cara? Eu acho que o número é mínimo. Né? Ninguém deixa de praticar porque a canoa é cara. Deixa de praticar porque não conhece mesmo. Claro. Bom, falando de novas modalidades, Paris tem, por exemplo, o breaking, né, que tem um apelo para transmissão, porque é audiovisual. Então, isso é das coisas, tirando Paris em si como cenário para os jogos, que é covardia, mas acho que breaking vai ser algo interessante de ver, não? Eu acho que sim. E existe uma dupla francesa aí muito boa, né? Que já está há algum tempo nessa, que são os irmãos, porque não sei se é Lefray ou Le Brother, uma coisa assim. Le Brother. Mas é uma coisa assim. E Ah. eles são muito bons. Eles têm, a França tem uma cultura de breakdance, apesar de, né, ser uma coisa inicialmente norte-americana, tem uma cultura de breakdance muito forte. Então, é claro que eles também pensaram no esporte que eles fossem bem, né? Claro. E acho que vai ter um apelo midiático imenso. Imagina a quantidade de cortes de um passo, de uma virada, né? E junto com o som. Isso é produto para mídia social, assim, top. Uhum. Tá pronto. Isso aí. Vai pro TikTok rapidinho, né? Pois é, mas eu acho que talvez seja a primeira modalidade que é pensada a partir desse fenômeno de dancinhas, né, que a gente viu, que foi um grande conteúdo, era sinônimo de TikTok na época. O TikTok é muito mais do que isso, mas a gente consegue ver que existe no mundo, na adolescência, assim, uma vontade de movimento que o Comitê Olímpico Internacional percebeu, olha, peraí, temos algo aqui que poderia ser aproveitado. Porque se você for para pensar, o princípio não é muito diferente do da ginástica artística. Exato. Entendeu? É a destreza, é o movimento, o que você propõe que é mais difícil do que a série do outro. Ao mesmo tempo, há a ginástica de solo sempre teve música. E a jovialidade, né? O jovem se olhando ali, vendo o que também deu super certo com o skate, né? Sim. Ou se olhando, vendo as possibilidades que ele tem de uma nova carreira, de uma nova prática, de um novo entretenimento. Isso eu achei fabuloso. E palpites de vocês para o desempenho do Brasil nos Jogos? O Brasil não está nos melhores momentos, não, né? Assim, nem o vôlei, que é o nosso tradicional ganhador de medalhas, está tão bem. Mas eu sou um otimista e acho que, às vezes, a gente acha que vai ganhar tudo e não leva. Talvez essa pressão menor em cima dos atletas deixe eles mais tranquilos. Acho que a natação vai trazer alguma coisa, né? Principalmente a Ana Marcela. O vôlei eu acho que pode surpreender, apesar de não estar no melhor momento. Isaquias. Sim, o 400 metros com barreira, não é isso? Não, Isaquias é o canoísta. O canoísta. Canoísta também, claro. Eu confundi com aquele do 400 metros com barreira, que é o... Alisson dos Santos. Alisson dos Santos. Tá indo muito bem. Ele é franco favorito. Tá indo muito bem. Eu acho que, assim, o Brasil não é essa potência esportiva, o Marco falou, a gente gosta muito de ganhar, mas não gosta muito de praticar, o que é uma pena, né? Mas, assim, um pouco menos de pressão também é bom. O atleta vai mais tranquilo. Eu vou te falar, eu não tenho condições de fazer uma análise profunda desse ciclo olímpico brasileiro. O que a gente pode dizer é o seguinte, um esporte que sempre teve obrigação de medalha não vai, que é o futebol masculino. O futebol feminino ele está passando por um momento de inflexão. A gente talvez conte com a Marta, mas a produtividade dela já está muito longe do seu auge. Acho que a gente consegue ter aqui e ali alguns atletas que o próprio Felipe já mencionou. O Alisson é um negócio fantástico em termos de 400 metros. Agora, eu acho que a gente vai ter que lutar muito para manter o nível atingido na última Olimpíada. Acho que o Japão, a gente conseguiu a gente realmente levou uma grande equipe. Não me ocorre agora assim um grande reforço. Talvez a Bia Haddad Maia no tênis feminino possa beliscar, mas são disputas muito aguerridas, muito ferrenhas. A diferença entre ganhar e perder no tênis feminino, a gente viu agora em Wimbledon, é bastante milimétrica. Então, eu espero um desempenho um pouco pior do Brasil, mas
como eu disse, eu não estou mais na posição de especialista em desempenho esportivo. E ginástica artística talvez também, né? Porque a gente vem ginástica artística. Vem crescendo a nossa ginástica, né? Teve um bronze agora numa competição que sim, eu vi rapidamente. A Rebeca é uma força, né? Pois Ela é uma força. A gente tem bons competidores no masculino. Acho que o Brasil conseguiu se estabelecer no cenário internacional com essa modalidade, um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, coisa que é rara no esporte brasileiro, essa continuidade. E agora, eu confesso, talvez seja desinformação minha, mas acho que a gente não passa por um bom momento no judô. E o judô, sempre foi uma grande fonte. O Brasil, historicamente, ele tem 2 grandes esportes em número de medalhas, é o judô e a vela. Isso. A vela a gente tem a Martina Grael e a Kayana Kunze, mas no judô eu não consigo ver um grande momento da seleção brasileira. Para a gente encerrar agora a nossa reta aí de linha de chegada, eu vou fazer uma confissão aqui, que o Marvel é esse cara que sabe um bocado de esporte, mas também adora música clássica, e a gente tem essa paixão em comum que é a música clássica. Como assim esporte e música clássica? Rapidinho, Marvel, para a gente encerrar os trabalhos. O cara é crítico de música clássica. Olha, para mim é muito natural, eu trabalho com 2 paixões na minha vida, entendeu? Acho que o esporte é uma grande paixão na minha vida. A música clássica sempre foi uma grande paixão. Eu me vi, de certa forma, representado. A gente viu recentemente, né, se despediu do Sérgio Cabral. E ele sempre falou que ele gostava de trabalhar com samba e com futebol, porque eram as grandes paixões dele. Eu dei essa sorte, consegui trabalhar com essas paixões. Eu estudei canto lírico, estudei piano, dancei balé clássico. E acabei tendo uma possibilidade de, inclusive, romper preconceitos de lado a lado, porque quando o pessoal da música clássica me viu como editor de esportes do Globo fazendo cobertura de música clássica, houve certa suspeita. Teve gente que falou, esse jogador de futebol aqui? Não, peraí, calma, você está mal informado. Mas eu acho que assim, em comum eles têm o público, né? A necessidade de você olhar para o que está acontecendo, explicar o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não perder a sensação de que o público tem uma demanda sobre aquilo. Ele tem uma percepção do que arrepia, do que comove. Então acho que esses 2 campos acabaram sendo muito interessantes assim, na minha carreira, e eu os defendo até hoje. Com esse gol de placa de Marvel dos Anjos, a gente encerra. Ou esse dó de peito também pode ser. Obrigada, rapaz, foi ótimo. Obrigado, Leila. Até a próxima, gente. Muito obrigada. A gente se vê no próximo Meio Tempo.